Olá, primeiramente eu queria agradecer à Casa de Cultura de Canaã por mais esse convite para a gente estar conversando um pouquinho sobre carnaval, sobre a história do carnaval no Pará, por onde passa, que tipo de manifestação acontece ainda esses dias. E aí, de imediato, eu queria mesmo agradecer o convite. Já estive uma vez na casa, que é um espaço super bonito, e infelizmente por motivos óbvios a gente não pode estar junto, a gente não pode ter uma troca, uma conversa, uma mesa redonda, um samba, como eu gostaria que fosse. Bem, eu sou Francisco Moreira, eu sou professor da Escola de Teatro e Dança da Universidade, eu sou doutor em História da Arte, realizei em Portugal, e como sujeito de estudo eu falo sobre um quesito do desfile carnavalesco, que é a comissão de frente, certo? Então, eu fiz um PowerPoint aqui para a gente seguir, para que eu não deixe de lado alguma coisa, ou passe despercebido uma data, essa coisa assim. Bom, eu queria falar um pouquinho do início, como é que surge essa história do carnaval. E assim, a maioria dos pesquisadores, dos estudiosos em carnaval, eles remontam a essa origem do carnaval ao Egito Antigo, à Grécia Antiga, a Roma, e nesse período se remonta às festividades, aos cultos religiosos, aos rituais, e que em geral eram relacionados ao misticismo religioso. Segundo alguns estudiosos, essas manifestações apresentam a primeira participação do homem com o uso de máscara, cobrindo o seu próprio rosto para ser uma outra pessoa, para ser um outro ser. Na origem do carnaval, as pessoas com disfarces variados, como soldados, como caçadores, como gladiadores, magistrados, filósofos, ou mesmo homens travestidos de mulheres. Isso é uma das citações de Felipe Ferreira, 2004, página 18, quando ele fala desse encontro do homem nesse primeiro momento das manifestações do carnaval. No Egito Antigo, ele era associado a esses cultos, esses rituais, a deusa Íris, em honra a esses deuses mitológicos, assim como para a Grécia Antiga, assim como para o Egito Antigo, que apresenta sempre ao final de cada ciclo anual. E sua significação afincada no Renascimento, nesse encontro espiritual, agradecendo aos frutos colhidos, agradecendo ao fim de um período em que a população esteve bem, não aconteceu desastres, né? Na Grécia Antiga, Eurípides relata, e a maioria dos estudiosos, a partir das falas de Eurípides, que os festejos em homenagem ao deus Dionísio, que é o deus da festa, é o deus das artes, é o deus da embriaguez, que ele descia das montanhas com suas mênades, com bacantes, sátiros, e no geral puxado por um carro, né, invadiam as cidades, as vilas, e faziam uma grande festa. E isso acabava, de certa forma, fazendo um grande alvoroço aos homens, junto aos homens e às mulheres que nas cidades habitavam. Na descrição de Marilena Pinheiro, 1995, ela descreve justamente esse cortejo como sendo conduzido por um carro puxado por belíssimas panteras,
onde adiante vinham as bacantes, os sátiros, e os silenos e alguns semideuses, que também adentravam essas cidades e faziam um alvoroço, uma grande festa nas ruas, em geral nos espaços públicos desses lugares. Existia também, junto a esse cortejo dionisíaco, o canto de tirano, feito por mulheres. Então ele causava movimentos frenéticos, chegando ao transe e mesmo à possessão desses corpos. Então o sentido de culto, de ritual, ele caminha presente dentro desses cortejos. Bem mais adiante, mas no século XVIII, essas festas elas existiram em todas as cidades de diferentes lugares. E no século XVIII elas são conhecidas como Festa dos Loucos, que começavam a surgir junto a essas festas dos loucos carros alegóricos com figuras bizarras, que em geral patrocinada por autoridades, por famílias aristocráticas, tomando proporção de tal maneira enorme que passavam a incomodar, de certa forma, a igreja. Justamente nesse período, a igreja ela cria a Quaresma, que é os dias, significa, os dias de purificação antes da Páscoa. E com isso surge a palavra carnaval. Essa palavra ela é originária do latim carnivalis, cujo significado é o retorno à carne. Ou seja, o significado está relacionado com o jejum que deveria ser realizado durante a Quaresma e também com o controle dos prazeres da carne. Isso acabava demonstrando uma tentativa da igreja de enquadrar, de criar certas normas ou regras para esta festa pagã. O povo, nesse período, na Idade Média também, na Idade Média e mais adiante, ele toma conta das ruas, toma conta das praças. E nesse tomar conta das praças, esse ato de estar mascarado, esse ato de ser uma outra pessoa, faz com que ele acabe quebrando as regras, quebrando os tabus, e quebrando os tabus permitidos para o período do carnavalesco, seja com a distorção da ordem social através justamente do travestismo, onde a fantasia representa a remoção do personagem social. Ou seja, eu tenho o poder de ser outro. Ou mesmo em um desfile de carros alegóricos nas praças e nas ruas da cidade, você chama a atenção, você distorce a ordem social. Você assume o papel, o povo assume o papel de quem está no poder, do dominante. Esse ato para Bakhtin, esse ato de quebrar as regras, de quebrar os tabus, o ato de brincar o carnaval, ganhava um colorido especial as formas e as brincadeiras em que eu passo a ser outro. Sempre a partir do uso da máscara, do uso da indumentária, de primeira mão rústica, bizarra e assim por diante, ela vai cobrindo este corpo, transformando este eu em um outro corpo que quebra a ordem social, que quebra os tabus que são impostos pelo governo, os tabus que são impostos pela igreja. Entrando
Isso é só para a gente ter um apanhado, então só para a gente saber que a maioria dos pesquisadores de carnaval apontam esses primeiros rituais, esses primeiros cultos religiosos, as festividades em homenagem a Dionísio, a Saturnália em homenagem ao deus Saturno, em Roma, a Ísis no Egito, remonta à origem do que a gente conhece como carnaval e que vai se transformando com o passar dos tempos até chegar em nossos dias atuais. Aqui no Pará, a gente tem alguns pesquisadores, o Vicente Salles, dentre eles, Carmen Isabel Rodrigues, Miguel Santa Brígida e tantos outros que me falha a memória agora, a minha amiga carnavalesca Cláudia Palheta, Feliciano Marques, Ariane Pimentel, são pessoas que estudam carnaval nessa contemporaneidade dentro da nossa cidade, Néder Charone e tantos outros fazedores de carnaval. Então, as primeiras manifestações datam do século XVIII, que foram feitas por Vicente Salles, com a presença do intrudo trazido pelos colonizadores portugueses, e que esse intrudo ele persiste até o século XIX, com mudanças de cidade para cidade, com características muito específicas de cidade para cidade. Então ele divide o intrudo de 1695 a 1844, de 1844 a 1934, e um outro período que ele chama de período do samba, ou era do samba, que é a partir de 34. Para Salles, perdoe-me que a visão falta. Para Salles, em toda parte sempre deu destaque aos bailes, mas no Brasil afora havia desfiles de cordões diversos, ranchos no Rio de Janeiro, afoxé na Bahia, maracatu em Pernambuco, e muitos desses folguedos vieram para Belém e se somam às tradições europeias implantadas aqui no período de ocupação, no período de exploração colonial, como a tradição dos sujos, como a tradição dos mascarados e outras reminiscências do antigo e brutal intrudo português. Esse carnaval do intrudo, ele aparece no Brasil, como disse Salles, e ele cai no gosto da população colonial, né? Com a mesma estrutura de base anteriormente descrita por alguns pesquisadores, como o Irã Araújo, o Felipe Ferreira, a Eneida de Moraes e outros. Então ele é trazido para o Brasil em 1723, vindo principalmente da Ilha da Madeira e da Ilha dos Açores, e também de Cabo Verde. Essas festas primeiras, no período colonial, eram principalmente religiosas. E aí, nesse período de festa religiosa, a população negra, escravista, possuía a liberdade, ou o seu proprietário permitia com que eles brincassem esse período festivo. Felipe Ferreira, fala em relação com o período da Quaresma, as festas realizadas em Portugal eram muito respeitadas e apareciam indícios de carnaval. Já começava a existir por aqui algum tipo de festividade nos dias que antecediam a Quaresma, e isso em algum tipo de brincadeira de carnaval. Isso é uma fala do Felipe Ferreira, 2004, do seu livro 2004. Então a brincadeira do intrudo ela cai rapidamente no gosto popular e adquire características diferentes em cada cidade brasileira, marcadas não somente pelo jeito do lançamento
de pó, de limão de cheiro, de essências, sejam elas perfumadas ou fétidas, né? E teve a extensa participação da sociedade brasileira. Ele diz que divide esse período de brincadeira do intrudo em dois períodos. Um intrudo familiar, que ele é feito a partir desse grupo familiar, de parentes, de amigos, de pessoas que trabalham ou que convivem numa mesma comunidade, para o seu divertimento nesse período festivo. E o intrudo popular, que toma conta das ruas, que toma conta das praças, dos monumentos, dos prédios públicos, e que, no geral, é feito pela população pobre, pela população, pelos negros, pelos menos abastados da sociedade. Saindo um bocadinho mais à frente, em 1884, ocorre em Belém o primeiro baile de máscara no Teatro da Providência, sendo este o primeiro passo para que se deixe essa brincadeira do intrudo, essa brincadeira que ganha caráter grotesco, grosseiro, brigão. Então, a partir do momento que é realizado esse primeiro baile, a população ela começa a tanger. O intrudo ele acaba sendo tirado dos centros das grandes cidades, dos centros principais das cidades, e acaba indo para o entorno da cidade, para as periferias da cidade. Ainda sobre Sales, ele fala que a quaresma, que durante o período da quaresma, uma das festas é a festa do Judas, e que esses Judas, que identificam no Judas não apenas o sacrifício de um mau apóstolo, de um traidor de Cristo, mas as personalidades das forças do mal, vestígios de cultos agrários ainda espalhados pelo mundo. Isso é a fala do próprio Sales. Então, o Judas, ele representa, ele é um folguedo, é uma festa, está dentro de um período religioso que ganha caráter carnavalesco, né? Porque ele torna-se associado sempre a pessoas antipatizadas, pessoas com referências incômodas, sendo de tal forma banido da cidade, mas continua quase em todos os subúrbios, e aí passa a ser pendurados em poste, constroem-se bonecos de diferentes características, personalidade, dão características de determinadas pessoas da cidade para esse boneco, e amarram em poste, carregam carroça, bicicleta, enfim, cavalos, passeia pela cidade mostrando esta criatura antipatizada, esse mau caráter, essa figura de força do mal, para que depois seja julgado. E dentro desses julgamentos existe uma ação, nessa ação dramática toda, existe um momento que é o testamento, onde se divide as partes os bens, né, as partes desse Judas, dessa representatividade de Judas, com pessoas de semelhanças iguais, com pessoas de caráter parecido, semelhante. Belém mesmo, a gente ainda tem alguns bairros a festa da cremação do Judas. Em particular, no bairro da Cremação, existe na Fernando Guilhom, as ruas se enfeitam todas de bandeirinha, constroem-se uma espécie de pequenos palcos, onde em cada um tem a imagem de um Judas, está atrelada a ele, depois leem-se o testamento, depois vem todo um processo do ritual de cremação dessa personagem, e a festa continua noite adentro.
Um outro período importante para Sales é o período pós-carnaval. E aí, nesse período pós-carnaval, aparece uma série de festas, de manifestações que vai futuramente, vão ser futuramente, ao longo dos anos, substituídas pelo que nós conhecemos como o carnaval de escola de samba atual. Primeiro vem os bailes de máscaras, os cursos, que são desfiles de carros abertos ou com capotas na cidade, com ditas gente de bem fantasiada, jogando lança-perfume, jogando pó, jogando confete, serpentina nas pessoas, que se reuniam ali no Largo da Pólvora, que é a atual Praça da República. Então o cortejo passava por ali, as pessoas que estavam assistindo por ali, dos carros era lançado lança-perfume, era lançado objetos, era lançado serpentina, confete, essas coisas todas. Mais tarde vem os clubes, começa-se as festas de clube, e aí a gente tem um que é muito importante, chamado Martelo de Prata, que surgiu no Marezal em 1914. Depois nós temos Molhados de Ouro, que é sediado na Pratinha, Fígaros de Belém, tendo esse Fígaros de Belém, esse clube, feito seu estandarte de apresentação do clube pelo pintor paraense Teodoro Braga, um dos grandes nomes das artes plásticas do estado do Pará. Na sequência, tem desfiles de cordões de bicho, cordões de pássaro. O Sales registra um bem antigo chamado Fidalgos de Cazumbá, em 1839. Depois aparece um outro chamado Roceiros, e mais na sequência um outro cordão chamado Pretinhos e Marujos. Esses são os cordões que o Sales registrou como manifestações carnavalescas, ainda assim no finalzinho do século XIX. Na sequência vem os blocos, a partir do início do século XX, e a gente tem um em particular, um dos mais antigos, né, que é o Principado Brutamontes, Novos Fidalgos de Fancaria, Filhas da Manhã de Maio. E aí esses blocos eles fazem grande sucesso de 1910 até 1920. Junto a isso, também a gente começa a ter desfiles de carros alegóricos, que são esses carros alegóricos, assim como na Idade Média, assim como no Renascimento, por aí afora, eram patrocinados por aristocratas, por empresas, por gente que tinha abastada da sociedade, e eles desfilavam 15 de novembro até a Praça da República. Também ainda nesse início do século, o Teatro da Paz faz seu primeiro baile de máscara em 1887. E isso aí é um momento importante, porque a partir dele, quase todos os clubes da cidade, os teatros da cidade, realizavam um baile de máscara para esta aristocracia, para esta burguesia que existia na capital do país. Bom, falando de bloco, o bloco surge de um convívio mais estreito entre as pessoas. Sendo assim, o bloco ele surge a partir de famílias, a partir de grupo de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho. Então esses blocos eles vão surgindo e se espalhando pela cidade. E futuramente esses blocos vão dar origem às escolas de samba de nossa cidade. Isso é uma das características importantes também nos blocos, é a manifestação espontânea de seus foliões, o desejo de querer brincar, o desejo de querer se transformar em alguma coisa, de sair pela cidade, de sair pelas ruas, pelas praças brincando. Os blocos de início, eles não tinham um enredo como hoje em dia a gente percebe em alguns blocos espalhados pelos interiores. Não tinham carros alegóricos, não tinham baianas, não tinham bateria. Isso vai surgir lá para o início dos anos 30, que ele vai ganhar uma outra concepção, uma outra característica que vai se juntar às escolas de samba.
O importante é que, se a gente for perceber, os blocos eles ganham todas as cidades do Pará. Em qualquer cidade do Pará, você geralmente tem um bloco mais tradicional, mais específico, além dos blocos que se montam a partir do Abadá. Se a gente voltar, por exemplo, se a gente for a Vigia, que é uma das cidades mais procuradas pelo turismo nesse ciclo festivo do Carnaval, nós temos o bloco das vigienses e o bloco dos cabra-surdos. Nas vigienses só entram homens travestidos de mulheres, e nos cabra-surdos só mulheres travestidos de homem. Mas aí tem uma questão que é muito importante. Lembra que eu falei que o bloco é uma manifestação espontânea, que as pessoas se travestem, se mascaram e que vão para as ruas? Pois é. Em Vigia, quando você sai, por exemplo, se você sai da capital com um grupo de amigos para brincar o Carnaval de Vigia e deseja sair no bloco, você pode do jeito que você quiser, mas no geral você cria um tema, você cria uma figura para que esse grupo de amigos seja reconhecido dentro daquele bloco. Então você se traveste de alguma coisa, se mascara de alguma coisa, você passa a ser uma outra pessoa para poder se divertir dentro desse bloco. Os blocos, como o Última Hora, eles criam a máscara, eles criam um personagem. Existem determinados personagens dentro do bloco que concebe a sua indumentária, a sua fantasia, com cores, com brilho, esconde-se o rosto a partir de uma máscara, a partir de uma forma rústica. Existe uma dramaturgia que acontece, uma encenação que acontece, que vai se brincando com os colegas, com a comunidade. E esses blocos eles saem em cima de barcos, que são determinados barcos específicos, que eles vão brincando o carnaval dentro dos barcos, e tanto em cima quanto dentro da parte inferior do barco. Um outro que eu acho importante, que eu acredito importante, é o Pretinho do Mangue, que é um outro famoso de Curuçá. E aí, em Curuçá, para sair no Pretinho do Mangue, existe um ritual que você necessita se banhar no mangue para poder acompanhar o bloco. E aí, claro, essas transformações elas vão acontecendo. Hoje os blocos criam um samba, criam uma marchinha, compõem uma marchinha específica para esse bloco, assim como para as vigiências, assim como para o Última Hora. Última Hora é só um dos blocos do Carnaval das Águas de Cametá, existem muitos, né? Outra coisa que é uma outra manifestação desse período festivo, super importante para a gente no estado do Pará, é o boi de São Caetano de Odivelas, o Boitinga, conhecido como Boitinga. E ele tem uma particularidade que eu acho super importante. O Boitinga, ele é um boi conduzido por duas tripas, ou seja, ele se diferencia do boi de Parintins do Amazonas, que é só um tripa, é só um homem que conduz, e lá são dois. E ele sai do mato, e pro mato ele some, ele aparece do mato, e do mato ele some. Acompanhando esse boi, vem os cabeçudos, que também são uma forma de mascaramento, e nessa forma de mascaramento existe uma contravenção social, porque no geral esse cabeçudo ele tem a cara de alguém da cidade, ou em homenagem, ou em forma de sátira para esse alguém da cidade, assim como os perrões, né? Que também é um personagem fantasioso, é um personagem que tem uma máscara específica, uma cara específica, e que ganha as ruas de São Caetano de Odivelas
durante os períodos festivos do carnaval. Se a gente perceber, tanto a maioria dos blocos com essa mutação, com esse travestismo de querer ser um outro, ele nos remete justamente ao intrudo português. E nos remete mais ainda às origens desse carnaval. Porque é um momento em que você deixa de ser você e passa a ser uma outra pessoa a qual você deseja homenagear, a qual você deseja satirizar, a qual você deseja extravasar, porque aquela imagem permite que seu corpo seja extravasado, não é? Então é um momento ímpar nessa comunhão, nesse momento de comunhão, nesse momento de celebração que é o carnaval. Aí nós chegamos no momento das escolas de samba. Lembra que eu falei que esses blocos, de início, eles se iniciam ali em 1910, 1920, vai até 1932, 33, e aí nesse período de 33 é quando surge em Belém a primeira escola de samba. A primeira escola de samba que aparece na história pra gente é uma escola de samba chamada Deixa Falar, no Rio de Janeiro, uma escola carioca, e ela surge em 1928. Na sequência, em 1929, a gente tem a Estação Primeira de Mangueira, e em 34 a gente tem a escola de Grêmio Recreativo, escola de samba, Rancho Não Posso Me Afinar, em Belém do Pará. Por que é importante essa escola? Porque essa escola, ela é, ainda no país, a terceira escola que continua em exercício. É a terceira escola mais antiga que continua em exercício. Outras surgiram e foram desaparecendo, enfim, por motivos particulares de cada um, ou por motivos financeiros, elas vão sumindo. No início, os concursos eram patrocinados pela Prefeitura, Folha do Norte, a Rádio Clube, ou mesmo por alguns comerciantes da cidade que resolviam patrocinar essas escolas de samba. O primeiro desfile oficial acontece em 57. Bom, falando dessa formação do rancho, essa formação do rancho, quem funda o rancho é um senhor chamado Raimundo Manito, que morou no Rio muito tempo, e morava ali ao lado do Reduto do Samba, do Reduto da Folia, e se apaixonou pelo estilo de música, pelo som, pela festa realizada ali. E quando chega em 1933 a Belém, ele junta alguns dissidentes de alguns blocos carnavalescos ali dos Jurunas e, em comum acordo, resolvem fundar uma escola de samba, que é justamente o Rancho Não Posso Me Afinar. A escola surge a partir dos dissidentes de um bloco dos Jurunas chamado Quem Fala de Nós Tem Paixão, e reuniu integrantes de outros blocos chamados Navais da Paixão. Manito toma frente disso e começa e funda a primeira agremiação do estado do Pará, escola de samba Rancho Não Posso Me Afinar. 57 foi o primeiro concurso promovido pela prefeitura, e a partir de 58 a 60 existiam 2 concursos oficiais dentro da cidade, um patrocinado pela prefeitura e outro pelo governo do estado. Na década de 70 começa a ser obrigatório a apresentação do enredo, de samba enredo, e na sequência a criação de critérios de separação de todos os quesitos que a gente conhece hoje, comissão de frente, porta-estandarte, que é um personagem que é típico, característico do carnaval, do desfile de escola de samba de Belém, baianas, que foi durante muito tempo quesito de julgamento, alegoria, evolução. Então todos esses quesitos, a partir da década de 70, eles começam a ser introduzidos como quesitos dentro do desfile para uma pontuação geral
nesse concurso. Relembrando que o carnaval ele aconteceu na Presidente Vargas, em Belém, muito tempo. Depois ele aconteceu na década de 80 e vai até bem mais à frente na Visconde Souza Franco, ou na DOCA, como costumamos chamar. E em 2000 foi inaugurado o espaço Aldeia Cabana Davi Miguel, que é o sambódromo, e o carnaval foi transferido para lá. Passou a ser o espaço oficial dos desfiles das escolas de samba na cidade de Belém. Isso tanto de blocos, que ainda permanecem, com características já um bocadinho diferentes, mas que já tem um tema, que já tem um samba, que já vem com uma fantasia específica, que traz uma alegoria, assim como as escolas do grupo especial, do segundo grupo e do terceiro grupo, que desfilam neste espaço específico criado por Carnaval de Belém. Falando no Carnaval e nesses quesitos todos, eu durante muitos anos eu fui jogador de Carnaval, e a partir de 2010, uma colega professora da universidade me convidou para fazer uma comissão de frente. E eu fiquei muito interessado em fazer, mas disse a ela que não era da dança e sim do teatro, e ela me disse: eu quero justamente isso, eu quero um diretor de teatro, porque eu quero uma cena que caminhe nessa avenida. Então, a partir daí, em 2010, nós fomos campeões, eu fiz essa cena que caminha na avenida. No ano seguinte, eu comecei a criar uma espécie de laboratório de preparação desse corpo para essa comissão de frente, porque eu trabalhava não só com atores, não só com bailarinos, mas com jovens dos grupos folclóricos, parafolclóricos, jovens das toadas, jovens do barracão de chapelaria ou do barracão de alegoria. Então eu tinha corpos completamente diferentes que eu precisava afinar esse corpo, transformar esse corpo num coletivo único. E aí eu comecei a criar laboratórios específicos para esse trabalho. E quando eu não tinha determinada especialidade que eu resolvia, que eu desejava que estivesse na cena, eu convidava outras pessoas, outros artistas, para somar a este laboratório de corpo para esses jovens da comissão de frente. E, a partir dele, foi que eu fui fazer o doutoramento em História da Arte, onde eu trabalho especificamente o desfile, a performance do desfile da comissão de frente, dentro do desfile maior do carnaval, como performance arte. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu talvez tenha esquecido alguma coisa, tenha dado mais crédito para outras ou não. Eu espero que me perdoem. Peço desculpa de imediato caso tenha ficado a desejar determinado assunto ou não. Infelizmente, eu gostaria de ter mostrado algumas dessas manifestações que eu falei. Eu gostaria de ter mostrado o Boitinga com os cabeçudos, os pirrões. Seria muito interessante se vocês pudessem estar vendo o Carnaval das Águas de Cametá, dar uma passada pelo Carnaval de Vigia e São Caetano, porque elas ainda são, né? É óbvio, não estou dizendo que não existam manifestações culturais carnavalescas em outras cidades do estado do Pará, quem sou eu para dizer isso, mas Tucuruí existe inclusive desfile de escola de samba maravilhoso, Cametá também existe desfile de escola de samba, Vigia existe desfile de escola de samba, Curuçá já teve escola de samba, e aí porque elas são polos de atração dos turistas que brincam nesse período festivo. Então, por isso que eu pontuei essas cidades que falei ainda há pouco. Então, se vocês puderem dar uma olhada, isso é muito interessante. O que é interessante também que a gente saiba é que dentro da universidade a gente tem um programa de pesquisa em arte que graças a Deus está começando. Já começou há muito tempo, tem pesquisas específicas sobre baianas, específicas sobre mestre-sala e porta-bandeira, específicas sobre porte-estandarte, específicas sobre comissão de frente, específicas sobre barracão. Então, o que nós estamos fazendo? Nós, pesquisadores,
claro, com a ajuda dos fazedores do carnaval, com a ajuda de quem dirige uma escola de samba, de quem faz fantasia, de quem faz chapéu, essas coisas. Estamos registrando esses fazeres para que sirvam de guardados da memória, para que a cultura carnavalesca, a nossa arte, ela não se perca na história, ela não fique apenas na memória, e sim está escrita, está registrada, para que o mundo saiba, para que o Brasil saiba, para que o mundo saiba que nós produzimos sim cultura, que nós produzimos espetáculos, que nós produzimos música, que nós produzimos N variados tipos de dança. Então o programa ele tem abraçado, a gente tenta abraçar onde a gente escuta uma manifestação cultural, onde a gente sabe de determinada festa que tem peculiaridades, que tem a gente está correndo atrás dos mais diversos, que tem os mais diversos elementos da visualidade, da encenação, da dramaturgia, da música. Então a gente está correndo atrás, e os nossos alunos, graças a Deus, eles estão fazendo isso, estão ajudando a gente no registro da memória, no registro da história do nosso carnaval, que é tão importante quanto o carnaval de São Paulo, de Rio, de Recife. Claro, cada um tem particularidades, mas que nosso carnaval não deixa a desejar nenhum desses lugares. Então, de antemão, eu queria agradecer a todos que estiveram até agora assistindo esse vídeo. Como eu disse no início, infelizmente não dá para a gente abrir uma roda de conversa, que talvez a história fluísse para um outro lado, talvez a gente não tivesse deixado de lado alguma coisa em particular, e teríamos esse contato, né, corporal tão importante para quem faz arte. Mas em breve, quem sabe, né? Eu muito obrigado mesmo, muito obrigado à Casa de Cultura mais uma vez pelo convite. Espero que me façam mais convites, e eu gostaria muito de voltar à cidade, a esse espaço, para fazer algum trabalho lá. E é isso. Meu muito obrigado.